A paz do Senhor Jesus. Eu quero ler um texto aqui do livro de Atos, capítulo 16, versículo 3, que diz assim: Paulo quis que este, no caso aqui Timóteo, fosse com ele, e tomando-o, o circuncidou, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. Timóteo era um discípulo que a mãe dele era judia, Eunice, e seu pai era grego. Então, o seu pai não o circuncidou, porque isso era um costume dos judeus. Mas quando Paulo chegou numa região onde tinha muitos judeus, para que Timóteo não fosse um impedimento àquela obra missionária, Paulo circuncidou Timóteo. Mas se você for para Gálatas, Paulo condena veemente que os gentios sejam circuncidados, como eram os judeus, ao 8º dia. E aqui, será que Paulo está caindo em contradição? Claro que não. Paulo, na visão dele, não havia necessidade de Timóteo se circuncidar. Mas como a mãe dele era judia, ele estava numa região onde tinha muitos judeus, e para que as pessoas não rejeitassem a pregação do evangelho, Paulo, digamos assim, suportou essa situação. Só foi por causa de estar naquele lugar que Paulo circuncidou Timóteo. Senão Paulo não faria isso. Tito, por exemplo, que era totalmente gentio, pai e mãe, Paulo nunca obrigou ao circuncidar-se. Então o que é isso? Maturidade espiritual. A capacidade de suportar coisas que você não concorda, mas pelo um benefício maior, que é a expansão do evangelho. Eu, por exemplo, meu pai morreu tem uns 15 anos, e Deus havia me dito que meu pai seria salvo, porque meu pai era aidético. Quando nós descobrimos a AIDS, Deus falou que aquela enfermidade era para salvação. E realmente, 2 dias antes de meu pai morrer, meu pai ficou 8 anos aidético, 2 dias antes dele morrer, ele aceitou Jesus. E meu pai morava numa cidade pequena com a tia minha, que era viúva, já que meu pai era divorciado da minha mãe, e lá o povo muito católico, nada contra os católicos. E na hora ali do sepultamento, né, do velório, que foi numa igreja católica da cidade, a cidade até de Miracema, no interior do estado do Rio de Janeiro, quando eu olhei para meu pai com aquelas vestimentas, algumas coisas ali contrariavam o que eu creio. E quando aquilo quis me incomodar, Deus falou no meu coração: fique em paz, é só um corpo que está ali. O principal foi feito, que ele se consertou com Deus e a sua alma foi salva, como Deus prometeu. Então eu ignorei aquilo. Eles fizeram a cerimônia, eu não quis me meter. Fizeram a cerimônia, eu pedi só uma oportunidadezinha no final para poder falar algumas palavras da parte de Deus. E graças a Deus, tudo ficou bem. Então nós temos que ter essa capacidade de suportar certas coisas que a gente não concorda pelo benefício do evangelho. Por exemplo, eu não vejo necessidade de pintar a parede de igreja de preto, jogo de luz nas igrejas, parece que tem uma discoteca, apaga tudo, fica só aquelas luzes piscando, igual os tempos que a gente ia para os bailes, para as matinês, para as discotecas da vida. Eu não vejo necessidade para isso no evangelho. Só que se eu for convidado para pregar numa igreja que faz tudo isso, eu vou com o maior prazer. Porque quem sabe uma alma ali precisa ouvir a mensagem que Deus vai colocar em meus lábios. Não é por causa da parede preta que eu vou deixar de ir, de forma alguma. Não é porque eu não vejo necessidade. Teatro na igreja, coreografia na igreja. A igreja primitiva nunca fez uso disso. Era oração, jejum e palavra. E obediência. E Deus prosperava na igreja. Hoje em dia as pessoas se concentram em coreografias, peças teatrais. Eu já tive a oportunidade de ir num culto, por exemplo, que teve uma peça, e o pregador faltou e o pastor acabou o culto. Não, já teve a peça mesmo, não precisa de pregação não. E no final do culto, eu fui lá no ouvido desse pastor, falei: pastor, eu sei que o senhor é um homem de Deus, mas nunca a pregação da palavra de Deus na casa de Deus pode pode faltar. O pregador não veio que ele pregasse ou convidasse outro, mas não acabar o culto. Achar que a peça foi mais importante do que a pregação do evangelho. No tempo de Paulo, teatro já existia há muito tempo. Mas Paulo nunca fez
o uso do teatro para ganhar alma, era pregação. E a igreja cresceu. Mas se eu for convidado numa igreja que tem teatro, tem peça, eu vou da mesma forma. Se for convidado para pregar, por uma alma. É a mesma coisa, eu tenho muitas amigas pastoras. E trato como pastora, respeito. Só que, biblicamente, eu não vejo na Bíblia apoio para me consagrar alguém a pastora, alguma mulher. Até porque, como tem na Bíblia algumas exigências para quem quer ser pastor ou para quem quer ser diácono, Paulo escreve lá, Timóteo, as exigências, né? Marido de uma só mulher, governe bem a sua própria casa, né? E os bispos. Então, se esse cargo tivesse na mente dos apóstolos, teria também o que uma pastora precisaria para ser pastora, o que uma diaconisa precisaria para ser diaconisa. E não tem nenhuma recomendação, nenhuma exigência. Então, assim, eu não vejo na Bíblia apoio para me consagrar uma mulher a pastora. Mas isso não me incomoda. Eu não deixo de ir numa igreja, é a pastora fulano. Eu vou. For convidado para pregar, eis-me aqui, Senhor. Lá eu vejo sempre a alma que possa estar lá para querendo ouvir a palavra. Então, assim, eu não sou radical a esse ponto. Até porque, no tempo dos juízes, Deus levantou uma mulher chamada Débora. Foi Deus que levantou ela. Então, assim, a Bíblia também fala que as mulheres têm que estar caladas nas igrejas. E tem mulheres que são pregadoras maravilhosas, têm o dom da palavra. Todos reconhecem que elas têm a capacitação do Espírito Santo para ministrar. Será que Deus está indo contra a palavra? Numa passagem diz que as mulheres têm que estar caladas e hoje grandes pregadores do Evangelho. Então, assim, eu não posso defender o título pastoral feminino, pelo menos eu não tenho na Bíblia um apoio maciço, mas também não vejo isso como o grande problema do Evangelho. Então, para mim, não é impedimento. Então, assim, alguns amigos meus acham que eu estou concordando com o erro, e eu não me sinto assim. Eu consigo ser maleável nessa questão. O importante para mim é pregar a palavra. Se eu for convidado para pregar numa igreja chamada inclusiva, que os pastores são 2 homens casados ou 2 mulheres, eu só não irei se Deus falar assim, não vá. Mas, de repente, Deus pode me levar lá por uma pessoa, por uma alma. Ah, se você ir, você está concordando. Não. Eu não sei qual é a mensagem que Deus vai me dar. Pode ser por uma alma que Deus quer fazer uma obra. Então, eu não sou radical a esse ponto. Eu só não iria se o Senhor falar comigo. Não vá. Se me convidar o padre na igreja católica para me ir lá trazer uma palavra, eu vou. Se no centro espírita me falarem, vai lá levar uma palavra de Deus para a gente, eu vou. Eu só não vou a um lugar que Deus diga, não vá. Então, assim, eu consigo ser assim. Tem coisas que eu não concordo, mas eu consigo relevar olhando, visando um bem maior.